Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num livro assim fundamental, Êxodo, usando aqui uns trechos de Êxodo, libertação, aliança e formação do povo de Deus. Não é só uma história antiga, né? A própria palavra Êxodo significa saída. Já dá a dica: libertação, aliança e como Deus formou um povo para si. Ok, vamos abrir isso um pouco. O começo é forte: a libertação da escravidão. Imagina, os israelitas oprimidos, aquele clamor, e Deus ouve. Aí escolhe Moisés. E as 10 pragas. A fonte diz que não é só poder bruto, é tipo um debate teológico. Deus mostrando quem manda sobre os deuses do Egito. Faz sentido, né? Total sentido. E essa libertação física, ela ecoa muito forte para nós cristãos. É um símbolo poderoso, sabe, da libertação espiritual do pecado, que a gente encontra em Jesus Cristo. O interessante que a fonte levanta é o paralelo de Moisés como um tipo de Cristo, um mediador, alguém que se arrisca pelo povo. E a travessia do Mar Vermelho, nossa, é quase um retrato do batismo, né? Deixar para trás a vida de escravo, romper mesmo. Uhum, é uma imagem forte. Mas depois da saída, da libertação, o que vem? Deus não os larga lá no deserto, né? Eles levam para o Sinai. E aí temos o segundo ponto-chave, a aliança. Não é só libertar, é criar um relacionamento. Deus entrega a lei, os 10 mandamentos famosos. A fonte descreve como instruções para viver em comunidade, de um jeito santo, com propósito. Exato. E se a gente conecta isso num quadro maior, bom, essa aliança do Sinai, claro, ela é cumprida e até, de certa forma, superada pela nova aliança em Cristo, aquela baseada na fé em Jesus, né? Mas ela lança os fundamentos da ética que a gente vê na Bíblia toda. Mostra um Deus que quer se relacionar, que se importa em organizar a vida do seu povo, ensina sobre justiça, sobre santidade. E falando em relacionamento, depois da lei, a gente podia esperar um foco total em obedecer. Mas aí Deus vem com algo inesperado. A construção do tabernáculo, um santuário móvel. Por quê? Um templo que anda junto. O que a fonte diz sobre essa necessidade de Deus de estar perto? A fonte destaca justamente isso, o desejo de Deus por proximidade. O tabernáculo era para que ele pudesse morar ali, no meio do povo. Era algo muito íntimo, e cada detalhe, nossa, carregado de simbolismo, apontando para coisas maiores e espirituais. Por exemplo, aquela madeira de acácia, que resiste no deserto, usada na estrutura, muitos veem ali um símbolo da humanidade de Cristo, né, que veio morar entre nós. Ele é o Emanuel, Deus conosco. O verdadeiro templo. A ideia vai evoluindo, do tabernáculo físico para a presença do Espírito Santo dentro da gente hoje. Deus quer estar perto. Entendi. Então a coisa não era só sair do Egito, tipo, geograficamente, tinha uma luta interna também, né? A fonte fala disso. De tirar o Egito de dentro de Israel. Aquela dificuldade em confiar, em largar os velhos deuses, os hábitos antigos. Sim, com certeza. É uma tensão que percorre o livro todo. É a formação da identidade do povo de Deus. E esse processo ele espelha muito a nossa jornada como cristão, sabe? A salvação ao começo, mas depois vem um caminho De santificação. de ser transformado, né? Aprendendo a fé, muitas vezes passando por perrengues, por provações, igualzinho a Israel no deserto. A fonte sugere que Deus usa essas dificuldades para moldar o caráter, para ensinar a depender dele, a ser fiel. Então, pensando nisso todo hoje, qual a relevância, o que Êxodo ainda diz pra gente, além da história em si? A relevância é gigante. Êxodo continua sendo essa narrativa essencial sobre um Deus que ouve quem está sofrendo, quem está oprimido e age. Ele liberta, ensina sobre a adoração de verdade, sobre justiça social e, talvez o mais forte, sobre a fidelidade de Deus, que não desiste, mesmo com tanta falha humana. A fonte reforça muito isso. O deserto, com as lutas, nunca é o fim da linha. É o caminho. Um caminho sustentado pela graça de Deus, rumo à promessa. Então, para resumir, Êxodo é vital porque revela esse Deus libertador que forma um povo para ele através de aliança, de presença e que de um jeito incrível já aponta para Jesus.
o libertador definitivo do pecado. É uma história de transformação, de esperança, né? Exatamente. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Considerando essa dinâmica tão central em Êxodo, essa libertação poderosa de Deus, mas lado a lado com a teimosia humana, a infidelidade, pensa no bezerro de ouro, nas reclamações no deserto. Como essa tensão entre a graça de Deus, a correção que às vezes é necessária e a nossa responsabilidade, como isso tudo continua moldando o jeito que a gente entende a nossa própria caminhada de fé hoje? Fica aí para refletir.